nome nós exaltamos, Pai, nesse lugar. Pai, a Ti, Senhor, nós nos dirigimos, porque a Ti nós adoramos, é a Ti que nós necessitamos. Pai, o Senhor é o socorro sempre presente, Pai. Em Ti, Senhor, nós colocamos todas as nossas esperanças. Pai, em Ti, Senhor, são benditas, Pai, todas as coisas. Pai, nós queremos nessa hora, Pai, adorá-lo, declarar que nós somos Deus, declarar, Pai, que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Pai, porque tudo que existe foi feito por meio das Tuas mãos, por meio da Tua palavra, tudo se formou, Senhor. Pai, nós cremos no Teu agir em cada um de nós, cremos no Senhor Jesus crucificado, morto, ressuscitado e que reina eternamente. Cremos que o Espírito Santo foi derramado e Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele está aqui nesse lugar. Cremos em Ti, cremos em tudo que o Senhor coloca na Tua palavra. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos. Pai, por isso nós exaltamos o Teu nome, por isso nós glorificamos o Teu nome, por isso nós dizemos, não existe outro Deus além de Ti. Reina eternamente sobre as nossas vidas, Deus. Reina eternamente sobre esta igreja, reina eternamente sobre a nossa nação, reina eternamente sobre todas as nações, Deus. Só Tu tens poder, Senhor. Só em Ti, Senhor, nós cremos, só em Ti habita a nossa confiança, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se entremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Aleluia! Essa é a palavra de Deus, é esse Deus a quem nós servimos. Ele está aqui, Ele não deixa que nada seja abalado, nada daquilo que precisa ser consertado, tudo aquilo que precisa ser consertado, Ele tem poder para isso. A esse Deus nós aplaudimos, a esse Deus nós exaltamos. Louvado seja o Teu nome, aleluia! Glorificado seja o Teu nome, Deus. Te amamos, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Deus. Aleluia. Queridos, sejam bem-vindos. Vocês podem se assentar, fique à vontade. Quero saudar a todos com a graça e a paz. Amém? Amém. Queria convidar quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui hoje? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Alguém por aqui? Não? Amém. Sejam muito bem-vindos a essa casa, né? Que o Senhor fale com vocês, que vocês saiam daqui transformados pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? Amados, a alegria está aqui, a alegria poder compartilhar com vocês uma palavra. Eu sei que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. E eu creio que Deus tem derramado sobre esta igreja muitas bênçãos. Deus, Ele tem semeado, né, palavras, tem semeado bênçãos nas nossas vidas, tem nos fortalecido até aqui. E eu creio que nós temos muitos motivos para adorá-lo, para agradecer a Ele. E uma das formas que nós temos para agradecer a Deus é através dos dízimos e ofertas. E eu quero convidar o pessoal do grupo de apoio para vir até aqui. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Amado, o que essa palavra diz para mim e para você? Melquisedeque, ele é uma figura de Jesus. E naquele episódio ali, Abraão tinha vencido os reis, vários reis ali, e Deus tinha dado vitória para ele. Deus o havia abençoado. E Melquisedeque vem e, além disso, ele ainda diz assim: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Esse Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, Melquisedeque, uma figura de Jesus, ele se dirige a Abraão e diz: que esse Deus te bendiga, esse Deus que possui os céus e a terra, te bendiga. E Abraão recebe essa palavra, recebe essa bênção, e qual é a atitude de Abraão? A atitude de Abraão é: eu preciso dar algo para esse Deus que me abençoou. Ele já me abençoou, então eu quero dizimar, né? Eu quero dar pelo menos 10% daquilo que eu já fui abençoado. E é isso que essa palavra diz para mim e para você. Os dízimos são, na verdade, aquilo que Deus já te abençoou, Deus já te deu, já te entregou várias bênçãos, e daí você vem à casa de Deus e você entrega os dízimos para esse Deus que possui os céus e a terra, dizendo a Ele: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me abençoado. Eu reconheço que tudo vem de Ti, eu reconheço que as vitórias que eu tive vieram do Senhor. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer, o Senhor é o meu provedor, tudo vem de Ti. E é isso que esse momento representa, é um momento de adoração a esse Deus, é um momento em que você traz a tua oferta, o teu dízimo, em agradecimento pelas bênçãos que você tem recebido. E eu quero te convidar nesse momento, se você quiser participar desse momento, você é livre, estenda uma das suas mãos, o pessoal do grupo de apoio vai levar até você um envelope. Se você já está preparado para isso, eu quero te convidar a ficar em pé. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Quero orar por você. Deus, obrigado, Senhor, pelo coração, Pai, obediente, pelo coração, Pai, disposto do Teu povo. Um coração sábio, um coração que entende, Pai, que nada vem de nós, Pai, que tudo vem de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem derramado bênçãos nas nossas vidas. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Pai, pelo trabalho, Pai, que nós temos. Obrigado, Pai, porque nada nos falta, Pai. Pai, nessa hora eu quero declarar, Pai, uma palavra de bênção, Pai, sobre o Teu povo. Declarando, Pai, que eles receberão, Senhor, não apenas bênçãos financeiras, mas a Tua paz, Deus, que excede todo o nosso entendimento. Seja o guia deles, Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja com eles em cada dia, Senhor. Pai, aqueles que necessitam, Pai, de uma porta nova de trabalho, Senhor, aqueles que estão desempregados, nós declaramos, Pai, que o Senhor estará abençoando, que o Senhor estará direcionando, abrindo portas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que necessitam vender, comprar, que o Senhor esteja abençoando as negociações, Pai, em nome de Jesus. Para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Você pode vir com alegria, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estenda a tua mão para cá, eu quero convidar você a nos ajudar a abençoar, consagrar esses valores. Pai, nós apresentamos a Ti, Deus, esses valores, Pai, esses dízimos, essas ofertas. Nós consagramos a Ti, Deus, esses valores. E pedimos, Pai, a Tua orientação, a Tua direção. Pai, que cada valor desse, Pai, seja aplicado de acordo com a Tua vontade, Senhor. Para que o Teu reino avance, Pai. Para que as trevas recuem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Nós estamos num ano novo. O tema desse ano
filhos maduros, e eu creio que nós precisamos caminhar nessa direção de amadurecimento. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu queria convidar você a ficar em pé mais um pouquinho e adorar a Deus mais uma vez. Nós temos mais um cântico, queremos adorar a Ele que é digno. E eu quero que durante esse tempo de oração, de adoração, que você reflita, olhe para dentro de você e pense em que estágio que você está de amadurecimento na palavra de Deus. Amém? Preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença o meu prazer. Aleluia. Sim, Deus, nós queremos, Pai, cada vez mais, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça, Senhor, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor se adone, Pai, de tudo que somos, de tudo que temos. Pai, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Senhor Jesus, nós Te entronizamos aqui, Senhor. Espírito Santo, fala conosco, ministra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Deus, sabendo, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós. Sermos filhos que se importam, filhos que honram, filhos que obedecem, filhos que sabem a sua posição, sabem a sua identidade em Cristo Jesus. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido, fique à vontade.
Amados, queridos, um ano novo se inicia. Eu acho que nada mais importante quando um novo ciclo se inicia do que a gente fazer uma reflexão de como nós caminhamos até aqui. Eu quero no dia de hoje convidar você a fazer essa reflexão, a como que nós estamos dentro da nossa caminhada cristã, dentro da nossa caminhada como filhos, em que estágio nós estamos, o que nós precisamos crescer, o que nós precisamos abandonar. Esse é o nosso objetivo no dia de hoje. Então, coloque a tua expectativa nisso. A intenção do meu coração é que você saia daqui hoje sabendo o que você precisa fazer, sabendo o que você precisa deixar de fazer, para que Deus te veja como um filho maduro, para que você possa fazer diferença nessa geração. Amém? Eu queria ler com você Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui. Amados, esse texto, eu quero que você deixe ele marcado aí, nós vamos voltar a ele daqui a pouco. Mas esse texto ele vai nos falar sobre algumas atitudes que refletem a nossa vida como cristão. Se nós estamos tendo uma vida de cristãos maduros ou se nós temos sido cristãos infantis. E esse texto ele vai nos ensinar algumas coisas. Hoje em dia, no tempo que vivemos, nós temos visto que existe uma superficialidade muito grande quando se trata do ensino da palavra, do aprendizado da palavra. A maioria das palavras são pregadas no nível da alma, elas não atingem o espírito. A maioria das palavras são pregadas para acalmar você, para deixar você tranquilinho, para fazer carinho em você, para você não se preocupar. Mas Jesus, ele não veio para apenas nos trazer um consolo, ele veio para isso também. Ele não veio apenas para trazer a salvação, ele veio para isso também. Mas ele veio para ser Senhor das nossas vidas. Ele veio para fazer com que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, que nós fôssemos feitos novas criaturas, que nós abandonássemos velhos hábitos. E nós vemos que as pregações que são ministradas muitas vezes, não todas, mas muitas pregações que nós vemos por aí, são pregações que querem fazer com que você se sinta bem, com que você não se sinta incomodado, não se sinta participante da obra de Deus, para que você ache que está tudo bem do jeito que você tem levado a sua vida, que você não tem nenhum degrau mais para subir, que está tudo certo. E a nossa responsabilidade, enquanto ministros do Evangelho, a nossa responsabilidade é alimentar o povo. É com temor e com tremor que nós subimos aqui. Não é fácil você se dirigir ao povo de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos exorta com relação a isso. Então a nossa responsabilidade, enquanto ministro, é levar uma palavra que traga alimento, que traga realmente vontade de você participar da obra, vontade de você mudar, vontade de você ser transformado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus.
Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Gabriel, não é a palavra de nenhum pastor que vai transformar a sua vida, mas é o poder de Deus através da palavra que vai transformar a minha e a sua vida. E é isso que está faltando, né? Esse temor. O apóstolo Paulo, entre as diversas instruções que ele dá ao filho da fé, Timóteo, ele faz a seguinte exortação em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Diz assim, 2 Timóteo 4, conjuro-te. O que é conjuro-te? Conjuro-te. Conjuro-te é um ato solene. Ele está fazendo assim uma exortação solene. Ele está falando assim, Timóteo, preste atenção no que eu estou te falando. Eu estou te dando uma incumbência. E ele está fazendo isso perante Deus e Cristo Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer dizer insista pregando, insista falando. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio, suporta todas as aflições. Amado, pregar o evangelho exige que a gente passe por aflições. Quando nós preparamos uma mensagem para ser levada para a igreja, nós somos confrontados por ela. Nós passamos por aflições, porque aquela palavra ela mexe com a gente, ela nos exorta primeiro. E essas aflições fazem com que a gente tenha temor. Outra coisa que nos traz aflição é que muitas vezes o povo, ele não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes a gente fica sendo repreendido pelo povo. Né? As palavras que saem da boca da gente às vezes confrontam as pessoas e a gente não tem uma palavra direcionada para ninguém aqui. Né? Nós não direcionamos palavras, mas às vezes pessoas se sentem, essa palavra o senhor falou para mim, né, pastor? Eu sei, o senhor, poxa vida, né? Por que o senhor foi falar isso em púlpito, né, para mim? Mas será que foi isso mesmo, amado? Ou será que o Espírito Santo é que tem falado com você? O Espírito Santo é que tem te confrontado. Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele nos exorta. Ele faz com que a gente tenha consciência do que nós fazemos certo e do que nós fazemos errado. Então são várias aflições, mas nós precisamos suportar. A partir do momento que nós decidimos, não, nós vamos pregar a palavra, nós vamos fazer isso, então nós temos que assumir esse encargo. E pregar a palavra com poder, com autoridade, sem timidez, para que Deus possa se manifestar no nosso meio. O poder de Deus possa se manifestar no nosso meio. E a gente seja transformado. Por outro lado, a responsabilidade de cada um de nós que ouvimos a palavra de Deus é recebê-la, mastigá-la, ruminá-la. E se aquilo falou comigo, se aquilo realmente trouxe algo que me despertou, então eu preciso aplicar no meu dia a dia. Eu preciso fazer com que aquilo seja a minha forma de ser. Eu pego aquela palavra foi rema, é uma realidade na minha vida, então eu passo a viver essa palavra. E eu não vou viver essa palavra com dificuldade, porque eu aceitei, ela faz parte de mim. Então aquilo se torna natural para mim. Eu não vou à igreja porque é uma obrigação ir à igreja. Eu vou à igreja porque eu amo estar em comunhão com os irmãos, porque eu sei que aqui Deus vai falar comigo também, é uma das formas de Deus falar comigo. Então eu venho à igreja para isso. Eu participo do momento de dízimos, porque eu tenho isso
no meu coração. Deus, eu sei que Deus é o meu provedor, eu sei que tudo que eu recebo vem de Deus. E eu amo a minha igreja, então eu dizimo, eu oferto, para que a minha igreja continue fazendo aquilo que ela tem feito na minha vida, transformando a minha vida, transforme a vida de outros também. Então eu começo a viver os princípios da palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade nisso, eu passo a amar a palavra de Deus. E isso faz sentido para mim. Em Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é um processo. Eu conheço o Senhor e eu tenho que continuar, eu tenho que prosseguir conhecendo ao Senhor. Não é um momento único. Eu aceitei Jesus e agora está tudo certo. Aquilo é um início. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Mas entre pela porta estreita e existe um caminho estreito. E é nesse caminho que se desenvolve o nosso crescimento espiritual. É ali que eu vou me desenvolver de filho criança para um filho maduro. É durante o caminho. E lá no final desse caminho existe a eternidade. E é lá onde esse é o nosso alvo. Então é quando eu aprendo o que agrada a Deus e eu passo a fazer isso, eu estou acrescentando, a palavra está vindo e fazendo efeito na minha vida. Quando eu aprendo o que desagrada a Deus, aquilo que aborrece a Deus, e eu paro de praticar essas obras, então a palavra, ela entrou no meu coração, ela faz sentido para mim, ela é rema na minha vida e eu passo a viver por ela. Então lá nos meus negócios, quando alguém me oferece algo que não está certo, eu recuso aquele negócio. Quando eu tenho uma vantagem para tirar de alguém, eu vejo que eu vou tirar vantagem do meu irmão, ou mesmo que não seja um irmão na fé, eu vou tirar vantagem de alguém. Opa, isso é certo? Não, não é certo, então eu não vou tirar vantagem. Então, no meu dia a dia, a palavra tem que fazer efeito. É nas minhas publicações no Facebook. Eu preciso ver o que eu estou publicando. Isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. E não adianta também a gente já vive, né, o Facebook, o Instagram, já é uma vida de aparência. Também não adianta você colocar no Instagram e no Facebook o teu cristão só de aparência. Né? O que você coloca no teu Facebook, no teu Instagram, se é cristão, tem que ser uma realidade, aquilo que você realmente está vivendo. Agora, se você não está vivendo, não coloque nada. Mas não coloque também aquilo que desagrada a Deus. Não coloque aquilo que vai contra a palavra de Deus. Certo? Medite antes de fazer as coisas. Isso geralmente, esse processo, ele não vai ocorrer de forma automática. Mas exige aprendizado. Não existe um processo que não exija a nossa participação. Não é uma coisa automática. Nós precisamos participar disso. Ativamente. Não adianta nós sentarmos numa cadeira aqui na igreja e ficarmos ouvindo a palavra. Isso vai mudar a minha vida. Só ficar ouvindo a palavra vai mudar a minha vida. Vai mudar a sua vida a partir do momento que você colocar essa palavra em prática. A palavra, ela tem sim o poder de mudar a minha e a tua vida. Mas ela só muda a minha vida, a sua vida, se nós colocarmos em prática. Senão é apenas conhecimento. Essa dificuldade do crente de amadurecer existe apenas por um motivo, porque dói crescer. Dói a gente abandonar aquilo que nos agrada. Dói a gente desagradar a nossa alma. Dói a gente falar, puxa vida, eu amo tanto esse tipo de atitude. Eu amo tanto esse pecado. Eu amo tanto esse pecado, mas eu preciso entender que esse pecado desagrada a Deus. Eu preciso entender que esse pecado me afasta de Deus. Então eu preciso abandonar esse pecado. Então essa é a grande dificuldade. Romanos capítulo 7, verso 18 e 19, Paulo fala exatamente assim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Exatamente isso. Paulo, ele está dizendo, olha, eu sei
que aquilo que eu estou falando aqui para você não é tão fácil assim de acontecer, porque em mim não habita bem nenhum. E aquilo que eu sei que eu devo fazer, isso eu não faço, mas aquilo que é errado e eu sei que eu não devo fazer, isso eu continuo fazendo. Mas eu preciso lutar contra isso. Não é porque existe esse verso na palavra de Deus que isso nos exime. Ah não, até Paulo passou por isso, até Paulo tinha consciência disso. Então é normal eu estar passando por isso. Sim, é normal você estar passando por isso, porque existe uma batalha diária entre carne e espírito. Mas nós precisamos alimentar mais o nosso espírito para vencermos a carne. Isso é ser maduro. Isso é atingir um nível acima de maturidade. A gente está vivendo um tempo em casa que nós recebemos um novo integrante, né? Nossa netinha nasceu agora em dezembro. A Lívia, linda, maravilhosa. Deixa eu enxugar aqui. Mas é uma netinha, né, bebezinho. E a gente vai relembrando, né, as nossas filhas também, e relembrando como é qualquer criança, qualquer recém-nascido. O recém-nascido, ele necessita de toda a proteção, de todo o cuidado. Ele é totalmente frágil, incapaz de tudo. E a criança, ela é assim. Trazendo isso para o nosso momento, né, para a nossa vida cristã, a criança, ela é assim. A criança, ela sempre é dependente. Ela sempre vai precisar de alguém para alimentar, alguém para vesti-la, alguém para fazer com que ela estude. Você quem teve filhos sabe disso, quem não teve filhos, teve irmãos, você sabe disso, ou você já foi filho, você sabe disso. Então é bem fácil para você entender. Todo pai, ele precisa insistir com o filho para ele se alimentar, não é verdade? A criança, ela não se alimenta naturalmente. Se você deixar, ele vai ficar o dia inteiro sem comer. Não sente fome. Só quer brincar, brincar, brincar. Então você precisa insistir para ela parar para comer. E precisa insistir ainda para que ela coma aquilo que ela deve comer, porque se você deixar, ela só vai comer o que não presta. Não é verdade? Você acha que isso acontece na nossa vida também? Nós, muitas vezes, somos obrigados, precisamos ser incentivados por um pastor, por um líder, por um irmão, por alguém, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, quando isso deveria ser natural na nossa vida. Mas não é. Então o crente recém-convertido, ele precisa ser ensinado, né? Ele precisa ser ensinado na palavra, precisa ser estimulado à leitura da palavra para se alimentar. E ele precisa ser exposto a palavras boas, palavras que realmente tragam nutrição para ele crescer. Não apenas leitinho, não apenas palavras que vão ali no nível da alma, mas palavras que vai alimentar o teu espírito. Aí nós vamos crescer. Então, até para comer, a gente precisa brigar com os filhos. Outra coisa, a maioria das crianças, em algum tempo, ela diz assim: pai, eu não quero estudar. Pai, eu estou cansado, não quero estudar, eu não quero fazer a tarefa de casa. E você diz: tá bom, tudo bem, filho, não precisa mesmo. Não, né? Você, como pai consciente, você vai falar para ele: precisa sim, você vai estudar sim. Tem que fazer a tarefa de casa para você aprender, para você ir crescendo em entendimento, estudando. E nós também, da mesma forma, precisamos entender que nós precisamos diariamente ler a palavra de Deus, termos contato com a palavra, de alguma forma, através da leitura da palavra principalmente, mas através também de livros cristãos que nos auxiliam. Eu estou lendo um livro muito bacana, muito legal, que eu recomendo para você. Chama-se A Recompensa da Honra, do John Bevere. É um livro extraordinário, tá? Que vai abrir a tua mente para o que é honra. Que nós devemos honrar todos os níveis, não apenas aqueles que estão acima de nós, mas também aqueles que estão no nosso mesmo nível, aqueles que estão abaixo. Fala de como funciona isso no mundo espiritual.
Isso é muito importante para nós. Hoje o que mais a gente vê é falta de honra nos mais diversos setores, né? Entre pais e filhos, né? Entre professores e alunos, enfim. E isso vem somar com a palavra de Deus. O livro da Geisa, Creio em Milagres, tremendo, fantástico, testemunhos fantásticos, para que você possa entender como é esse mundo espiritual, como que as coisas, os milagres realmente acontecem, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós realmente somos filhos maduros. Isso é muito importante. Então, mesmo assim, muitos acabam não estudando. E eu e você, né, talvez alguns de nós aqui, tomamos essa decisão de não estudar. E mais tarde, quando nós sentimos a necessidade, o que aconteceu? Tivemos que retomar os estudos, não é verdade? Alguns tiveram que ir para o supletivo, alguns retomaram a faculdade que tinham desistido, porque sentiram a necessidade. E continua acontecendo a mesma coisa conosco com relação à palavra, o estudo da palavra. Nós vamos estudar a palavra, vamos nos deleitar na palavra quando nós sentimos a necessidade. Nós não podemos, estou falando tudo isso porque são atitudes de criança. Então nós precisamos abandonar as atitudes de criança, que eu só vou fazer a hora que eu sinto necessidade. Não, eu tenho que fazer para não sentir a necessidade. Eu tenho que fazer porque eu entendo que isso é importante para a minha vida. Eu tenho que fazer porque eu entendo que isso é importante para o meu crescimento. Então eu vou e faço. Quando a criança é pequena e já sabe andar, não é verdade? A criança é pequena, ela já sabe andar, aprendeu a andar, mas o que ela fala? Pai, mãe, dá colo. Porque a criança não quer andar. Ela acha mais fácil ser carregada no colo, né? É assim que acontece. Minhas filhas já sabiam andar, corriam, né? Mas pai, quero colo, quando a gente estava caminhando um pouquinho. Porque é mais fácil. E sabe o que acontece hoje? Hoje, as pessoas preferem ouvir uma pregação, preferem ouvir uma profecia, do que elas serem abençoadas direto do trono, beberem direto da fonte, porque é mais fácil. É mais fácil eu pegar uma mensagem que já foi revelada, uma palavra que já foi revelada para uma outra pessoa, e eu ler aquela palavra, eu ouvir aquela palavra, pronto, já, poxa vida, é mesmo. Agora Deus falou comigo, agora eu entendi esse versículo. Mas você já imaginou você receber essa revelação? Você estar lendo a palavra de Deus, e daí aquele versículo saltar aos seus olhos, e você receber uma revelação direta do trono? É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos fazer. Não tem nada de errado a gente receber uma palavra pronta, né? Uma comidinha pronta, né? O bebezinho, nem mastigar ele mastiga, né? Ele já recebe a papinha, né? Não precisa nem mastigar. Esse é o bebezinho. E não tem nada de mal, por tempo certo, tudo no seu tempo certo. Bebezinho come a papinha, depois vai aumentando a alimentação até chegar num alimento sólido, numa feijoada, né? E é isso que precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos entender que ler a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus, é para isso. Para que nós possamos ter a revelação direta do trono, para que Deus possa falar comigo e com você diretamente, sem intermediário. E não, como eu disse, não tem nada demais, né? Não tem nenhum problema você ouvir através de outros. O Evangelho, ele foi pregado, o Evangelho, ele foi revelado primeiro aos discípulos, e os discípulos compartilharam o Evangelho, a revelação do Evangelho para todos, não é verdade? Mas o que nós precisamos fazer? Agir como os bereanos. Atos 17, capítulo 11. Atos 17, capítulo 11 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica,
pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos, eles receberam com avidez, com atenção, com desejo de receber, com expectativa. E daí eles passaram a examinar as Escrituras todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, outro, um mês sim, um mês não, um ano sim, um ano não, mas todos os dias. E comparavam para ver se de fato aquilo que os apóstolos estavam pregando estava de acordo com as Escrituras, ou era contrário às Escrituras. Então você recebe uma palavra e você recebe uma profecia, ou você ouve uma pregação, ou você lê um livro, e você confronta com a palavra, e você verifica se aquilo está dentro daquilo que Deus exige de nós, daquilo que Deus entrega para nós na palavra dele. Aí sim, aí você pode aceitar. Agora, se aquilo que foi pregado, aquilo que você leu, não está de acordo com a palavra, você rejeita. Agora, se você não tem o costume de ler a palavra, como é que você vai saber se aquilo que está sendo pregado, aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo através de músicas, através de pregações, como é que você vai saber se isso é bíblico, se isso realmente vem de Deus? Nós precisamos examinar as Escrituras. Se não temos conhecimento das Escrituras, se somos imaturos, nós vamos ser enganados, vamos ser levados por ventos de doutrinas. Nós vamos ser enganados. Além disso tudo, nós precisamos entender uma coisa. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele morreu na cruz com um objetivo: nos salvar e nos religar a Deus. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso a Deus sem intermediários. Sem intermediários. Eu não preciso me dobrar a ninguém, a nenhum ídolo. Eu não preciso receber de ninguém uma palavra, uma profecia. Não sou contra a profecia, né? Já recebi, não tenho nada contra isso. Mas nós não precisamos de intermediários. Deus fala através dos profetas. Isso é muito bom. Mas nós também precisamos, a partir do momento que nós recebemos a profecia, chegarmos diante de Deus e nos direcionando a Ele, declararmos: Deus, essa profecia é para mim, ela é real na minha vida, ela realmente vai se cumprir. Quando vai se cumprir? De que forma vai se cumprir? Para isso nós precisamos entender que precisamos crescer em entendimento da palavra. Ele deu o seu único filho para nos fazer filhos, para nos religar a Ele. Então nós precisamos entender que é esse o nosso objetivo, nos religarmos a Deus, através da palavra, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo, através de viver aquilo que Deus já tem entregado a nós, a viver os dons espirituais, ansiar por receber dons espirituais, para que nós possamos fazer diferença. A Geisa recebeu dons de cura, ela manifesta dons de cura. Manifesta dons de cura. O Tirso recebeu os dons de profeta, ele manifesta no ministério de profeta. Nós precisamos manifestar aquilo que Deus tem nos dado. Nós não podemos simplesmente receber uma profecia e engavetar. Nós precisamos fazer com que a profecia venha à realidade. Deus implantou em mim e em você dons. Deus implantou em mim e em você o reino. E nós precisamos trazer esse reino, trazer esses dons para fora. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos como filhos
Jesus veio em carne e Ele nos fez filhos. Nós nascemos novamente como filhos de Deus, não por desejo de homem, mas por desejo de Deus. Eu e você estamos aqui, eu e você fomos salvos, fomos restaurados, fomos feitos nova criatura por vontade de Deus. Não foi por vontade humana, não foi nem pela minha vontade, não foi nem pela tua vontade que você foi feito filho de Deus. Foi Deus que quis isso. E para isso acontecer, Ele levou o Filho dele à morte. Para vencer a morte, ressuscitar e reinar. Ele está vivo. E nós vamos reinar com Ele. Para isso nós precisamos amadurecer. Efésios 4, Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que esse texto está dizendo? Que Deus distribuiu os dons, alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, mas Ele distribuiu. E nós precisamos que essas pessoas que receberam esses dons, estejam à frente para edificação dos santos, para que nós possamos falar, pregar a palavra, para edificar o corpo, para que o corpo possa ser alimentado, para que ele seja e para que o reino seja manifestado através do corpo. Então eu e você temos responsabilidades nesse processo de amadurecimento. Eu preciso amadurecer para tomar a minha posição no reino, para tomar a minha posição aonde Deus me colocou, para ministrar a outros, para edificar a outros. Eu não sou uma peça decorativa no reino, eu sou uma peça que precisa atuar. Eu tenho o meu lugar, eu preciso achar o meu lugar e me encaixar nele, para fazer com que a engrenagem possa se movimentar. Isso é a minha obrigação e a tua. Nós precisamos entender isso rápido. O tempo está passando. O Senhor está voltando. E existem pessoas se perdendo. Existem pessoas imaturas, que estão no leitinho e precisam mudar de alimentação. E isso cabe a nós também. 1 Coríntios 13, 11, texto muito bem conhecido. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Parar de ser criança. Parar de ser imaturo. Definição de imaturidade. A imaturidade é um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. A pessoa imatura tende a atribuir ao ambiente externo ou a terceiros toda a razão de seu mal-estar, de seus problemas e dificuldades. Isso porque é mais fácil achar que o problema está fora e não dentro de si mesmo. O que a definição de imaturidade fala? Comportamento ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento. O que a palavra de Deus fala? Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Mudei de estágio. Eu e você precisamos mudar de estágio. A imaturidade é quando eu fico ali, pedalando no mesmo lugar, ali, não saio do lugar.
Eu continuo reclamando da vida. Eu continuo achando que a culpa é do meu cônjuge. O nosso casamento não vai bem porque o meu marido, a minha esposa, não faz a parte dele. Mas eu não olho para mim. Eu não olho para o meu interior, eu não olho para a minha culpa. Eu não olho aquilo que eu estou fazendo de errado. Eu não consigo progredir na minha vida financeira porque eu não tive oportunidade. Mas quando você teve a oportunidade, você não tratou o teu chefe com honra. Quando você teve a oportunidade, você não deu o teu melhor. Você não olha para você. Você fala assim, os meus filhos não me respeitam. Mas quando você teve a oportunidade de ensiná-los na palavra, quando você teve a oportunidade de demonstrar honra para eles, você não ensinou para eles o que é honra, você não ensinou para eles o que é respeito, e daí você não olha para você. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas, inclusive essas situações que eu acabei de citar: casamento, vida financeira, relacionamento pais e filhos. Jesus veio para restaurar tudo isso. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso reconhecer aquilo que eu fiz de errado, me arrepender, pedir perdão e falar: Deus, restaura o meu casamento. Deus, restaura a minha vida financeira. Deus, restaura o meu relacionamento com os meus filhos. O que eu preciso fazer, Deus? Me mostra na Tua palavra para que eu possa viver isso e transformar a minha vida nesses setores. Essa é a minha participação. É para isso que eu preciso viver. E a epístola de Hebreus, que nós lemos lá no início, ela foi escrita justamente para isso. Depois dessa breve introdução, nós vamos voltar lá para Hebreus um pouquinho. Essa epístola foi escrita porque os hebreus, eles estavam sendo novamente enganados, querendo voltar aos sacrifícios, querendo voltar às práticas do judaísmo, quando eles já tinham sido ensinados que aquilo tudo não precisava mais ser feito, porque o sacrifício de Jesus, ele era suficiente para todos os pecados. Não existia mais necessidade de sacrifício algum, e entre outras coisas. Então, lá em Hebreus, no capítulo 5, no verso 11, eu quero chamar a tua atenção. Ele fala ali: tardios em ouvir. Isso é um dos resultados das pessoas que se alimentam apenas de leite. Tardios em ouvir, no grego, essa expressão tardios significa preguiçoso, lento, descuidado. Tardio em ouvir é a pessoa que ouve de qualquer jeito. É a pessoa que ouve, mas não assimila, não escuta. Ela simplesmente está no mesmo ambiente. Nós aqui estamos todos no mesmo ambiente, ouvindo a mesma coisa, da mesma pessoa, mas com certeza, um vai ouvir de uma forma, um vai ouvir toda a mensagem, um vai assimilar outra parte, o outro não vai ouvir nada. Vai falar assim: isso aí não serve para mim. Já quando começou a pregar, eu já vi, não, isso aí não preciso. Então a pessoa já é tardio em ouvir, ela já não quer mais ouvir. Então, esse é uma primeira sintoma de quem se alimenta de leite. Nesse versículo, o escritor, ele reprova os cristãos por serem maus ouvintes para as coisas espirituais. Ou seja, eles custavam a entender e colocar em prática. Porque muitas vezes você ouve, mas você não coloca em prática. Isso é tardio em ouvir. Você ouviu, você viu que aquilo é para você, você viu que você precisa mudar naquilo, não espere para amanhã, não faça igual o regime, passaram as festas, o ano que vem eu vou emagrecer. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para agora. Você reconheceu que você precisa mudar nisso, não seja tardio em ouvir, aplique já, comece já, imediatamente. Aplique aquilo que você já ouviu. E infelizmente essa indisposição, ela faz parte do nosso dia a dia cristão. Nós precisamos mudar isso. Outro ponto de quem se alimenta só de leite, tem pouco crescimento. Você já imaginou se você nunca tivesse comido um filé bem assadinho, uma picanha, uma costela, Se você não passasse a comer arroz e feijão, mas você comesse só e apenas leite, tomasse apenas leite.
Talvez nós tivéssemos pessoas muito pequenas, né, com muito pouca força, não é verdade? Mas, então, esse é um dos sintomas, tem pouco crescimento. Hebreus 5, verso 12 diz ali: pois com efeito, quando devíeis ser mestres. A carta, ela foi escrita ali para os hebreus, e eles já eram pessoas que já tinham sido alcançadas pelo Evangelho, já tinham sido ensinadas no Evangelho, já poderiam ensinar aquilo que haviam aprendido. Mas não, elas estavam estagnadas, alguns retrocederam e passaram a viver novamente da forma como viviam anteriormente. E é isso que nós precisamos entender. Por isso nós não podemos ficar apenas no leitinho da palavra, nós temos que ir mais fundo, nós temos que praticar os dons espirituais para sermos transformados por Ele, para que nós possamos ensinar a outros. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para que eles crescessem em entendimento da palavra, crescessem em entendimento do cristianismo. Mas em vez deles avançarem, eles olharam para trás e começaram a manifestar novamente os hábitos anteriores. Sabe aquele crente que começa a avançar, você vê que ele está tendo um crescimento, mas de repente ele some da igreja, de repente você começa a ver as postagens, né, você fica preocupado com o irmão, e daí você vai dar uma olhada no Facebook, no Instagram dele, e daí você começa a ver as postagens, e você vê que a pessoa retrocedeu, e ela caiu no engano, ela caiu no mundo novamente, ela não está mais caminhando para frente, ela caminhou para trás. Esse é aquela pessoa que estava se alimentando só de leitinho. Eles até poderiam ser professores, mas não foram. Muitos dos que abandonaram o Evangelho, muitos pregadores do Evangelho, caíram, olharam para trás e retrocederam. Preferiram mais o mundo do que a Deus. Um terceiro atributo daquele que se alimenta só de leite, ainda em Hebreus 5,12: tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Observe ali a expressão tende novamente. Tende novamente quer dizer que essa situação já havia acontecido, está se repetindo. Novamente eu tenho que falar a mesma coisa para você. De novo, está dizendo assim, tendes novamente que alguém de novo te ensine. Veja como é terrível isso quando a pessoa fica estagnada no leitinho, né? Ela vai repetindo coisas que já devia estar no passado, que não poderia mais estar acontecendo. E daí a gente tem que, novamente, né, alguém tem que chegar para essa pessoa e falar: olha, já te expliquei isso, mas olha, isso está errado, tem que fazer assim, assim, assim. E de novo, e de novo, e de novo. E nós fazemos, certo? Nós, os irmãos mais maduros, nós estamos aqui para isso, para amparar aquele que ainda está no leitinho. Mas eu quero alertar você que está no leitinho, para que você não fique na dependência do irmão, você não fique na dependência do pastor, do líder, mas que você se alimente para que você não caia nisso, para que você avance. Quem precisa ser sempre ensinado sobre a mesma coisa é criança. A criança que nós precisamos sempre falar a mesma coisa, né? Você já ouviu o pai falando: ó, já falei uma, falei duas, falei três, na terceira vez eu vou te pegar. E daí ele acaba não pegando, fala uma quarta, uma quinta, e assim a criança nunca sai daquele mesmo comportamento, fica repetindo. Hebreus 5,13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Crente criança é crente imaturo. As características de um crente bebê são: primeiro, não consegue reter o que aprende, não assimila o ensino. O crente bebê não assimila, ele ouve, mas não assimila, não coloca em prática. Provérbios 7, 1 a 3 diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata
ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Isso não é automático, gente. Eu preciso ler, reler, fazer com que isso fique impregnado no meu coração, na minha mente. Tem palavras assim que o crente ainda fala que já não deveria falar mais. Tem palavras que o crente fala e não deveria falar mais. Tem atitudes que não deveriam mais fazer parte do cristão maduro. Papai Noel, não existe Papai Noel. Você ainda continua ensinando o teu filho que existe Papai Noel. Tem criança aqui, né? Não sei se eu posso falar, mas Papai Noel não existe, gente. E tem crente que ainda mente. Sabe o que é isso? É mentira. Você está mentindo para o seu filho. E está ensinando mentira para ele. Leitinho. Então são coisas que nós precisamos evoluir. E para isso nós precisamos impregnar a palavra em nós. A palavra tem que fazer parte de nós. Não adianta mais nós queremos fazer com que as coisas aconteçam automaticamente. Não vai acontecer. Outra coisa, o crente bebê, ele tem incapacidade em se aprofundar na doutrina. Consegue apenas entender as verdades mais simples. Tem dificuldade em aceitar exortação e correção. Tem instabilidade na fé, é levado pelos ventos de doutrina. O crente bebê não aceita exortação. O crente bebê, ele não aceita correção. Porque ele acha que Deus é amor. E esse Deus é amor, que o crente bebê entende, é que Deus ele nunca vai falar bravo. Deus ele nunca vai trazer uma palavra de correção. Deus ele nunca vai exortar quando você estiver fazendo algo errado. O crente bebê é aquele que fala assim: o irmão está me julgando. A palavra diz que ninguém pode julgar ninguém. Esse é o crente bebê. Antes de você falar, o irmão está me julgando, olhe para dentro de você. Veja se ao invés do irmão estar te julgando, ele não está querendo te ajudar a crescer. Porque muitas vezes a gente não olha no espelho. A gente tem dificuldade de olhar no espelho. E o irmão, ele está ali para te ajudar. Nós somos ferro amolando ferro. Muitas vezes eu ouvi palavras que vieram e me deixaram triste. Mas eu preciso entender que essa tristeza é para que eu amadureça, para que eu cresça. Eu preciso olhar, examinar as Escrituras, pedir Deus, Espírito Santo, é isso mesmo, é assim mesmo que eu sou? E eu vou crescer. E eu não vou ficar, o irmão está me julgando, não vou mais falar com ele. Olha esse pastor falando dessa forma, que absurdo. Não vou mais nessa igreja. Você vai sair da igreja, você vai para outra igreja. Deus vai falar a mesma coisa com você naquela igreja. E você vai agir da mesma forma enquanto você não sair do leitinho. Bebê criança, bebê chorão. 1 Coríntios 3, 1-3 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Contenda entre irmãos, ciúmes entre irmãos. Não tem como falar sobre amar ao próximo como Deus nos amou. Porque o irmão quer para ele. O irmão acha que ele é melhor. E daí as pessoas não crescem. Continuam achando que são... O bebê, ele acha que ele é o centro do universo. O bebê cristão, o bebê crente, também ele acha que ele é o centro do universo. Tudo tem que ser para ele. Tudo tem que ser a favor dele. Ele é o melhor de todos. Por que me tratam assim? E é essa a palavra que Deus tem para nós. Outra coisa, desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Hebreus 10, 26 diz assim: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmão, se você ainda insiste em viver no pecado, você é um crente bebê. Você ainda está se alimentando de leite.
Você ainda não entendeu que Cristo morreu para que os teus pecados fossem perdoados. E você já recebeu esse perdão de Cristo. Se você continuar pecando, se você insistir em pecar, a palavra de Deus diz que já não resta sacrifício pelos pecados. Então eu não tenho liberdade para continuar pecando eternamente. Quando eu falo continuar pecando eternamente, é aquele pecado repetido e consciente. Conscientemente eu peco, sabendo que não deveria, mas eu continuo pecando. Para esse pecado que essa palavra serve. Não estou me referindo ao pecado inconsciente. Eu peco. Todos pecamos. Nós somos homens. Estamos aqui em carne ainda. Temos as nossas dificuldades. Mas esse pecado, ele é o pecado inconsciente. É um pecado de que eu faço e já coloco a mão na cabeça. Por que eu fui fazer isso? Eu já me arrependo. E digo, Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. Agora, o pecado consciente, sabe? Adulterou e continua adulterando. Tem problema com pornografia e continua nos sites pornográficos. Mentia e continua mentindo. Enganava e continua enganando. Aí você está no leitinho, você não entendeu essa palavra, você não entendeu a gravidade disso aqui. Outra coisa, temperamento sensível e egoísta, ofende-se facilmente e quer tudo a seu modo. A palavra de Deus diz assim em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas o que nós vemos são as pessoas querendo saber das suas próprias vidas, interessadas em se satisfazer, independente do que o outro está passando, em ser mais do que os outros, independente se precisa pisar no pescoço do outro para subir. Lá no teu trabalho, né, você, se colocarem alguém ali que você vê que a pessoa é mais competente que você, né, você vai falar, poxa, mas por que eu não recebi essa promoção? Por que essa pessoa recebeu? Você não tem a capacidade de entender que ela é mais capacitada que você. Muitas vezes. E se você puder fazer algo para que ela não receba essa promoção, mas você receba, você vai fazer. Atitude de crente imaturo. Beber na fé. Está se alimentando de leitinho. Na verdade, eu tenho que buscar ajudar os outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho que satisfazer também os outros. Agora, o contrário, né? Vamos ver algumas coisas aqui sobre quem se alimenta de alimento sólido. Maturidade espiritual. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Alimento sólido é algo como você desenvolver os teus dons espirituais. É você buscar conhecimento para que Deus comece a usar a sua vida. Para esse, nós damos alimento sólido. Para esse, Deus começa a revelar mistérios. Para esse, Deus começa, quando lê a palavra, as palavras começam a saltar aos olhos e as revelações vêm. Para esse, Deus dá palavras de conhecimento. Esse é o Deus, esse é o crente com maturidade. Começa a receber alimento sólido. 2 Timóteo 3:16 a 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se eu tenho essa consciência, eu vou estudar a palavra, eu vou me habilitar para desenvolver todo o meu ministério, todo o meu chamado. Eu vou fazer para aquilo que fui chamado. Outra coisa, o crente maduro, ele desenvolve experiência. Hebreus 5,14b, para aqueles que pela prática. Então o alimento sólido é para aqueles que colocam em prática. Né? Eu pratico aquilo que eu aprendo, e daí eu consigo ter cada vez mais. O alimento sólido, ele traz discernimento. O alimento sólido, ele faz com que nós tenhamos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Eu vou pular um pouquinho aqui.
Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida cristã vão se fortalecendo. E assim fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. Você conhece lá Mateus 7, 24? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O cristão maduro pratica a palavra e é por isso bem-aventurado. A casa fica em pé, amado. O crente bem-aventurado, não interessa o que vai passar, não interessa a dificuldade, não interessa o desemprego, não interessa como que está a dificuldade no trabalho, ele vai prosperar, ele vai em frente, ele confia num Deus que tudo pode, ele confia num Deus que o ama verdadeiramente. Ele segue a palavra, ele busca orientação na palavra, ele busca orientação com os seus líderes, ele busca orientação com os seus pastores. Ele não quer caminhar sozinho, porque ele sabe que 2 é melhor que 1. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É esse o nosso caminho, discernir, praticar a obra de Deus. Maturidade espiritual requer passar por um processo. Não se trata do tempo que nós caminhamos, mas se trata com a profundidade que nós estamos. O quanto nós nos entregamos ao Evangelho, o quanto nós nos entregamos, nos dedicamos a aprender mais do Espírito. Esse é o nosso caminho. Não é uma questão de quanto tempo você tem de vida, não é uma questão de quanto tempo você tem de cristão, mas é a profundidade que você tem ido na palavra. Você precisa buscar mais e mais profundidade. Se você tem desejo ardente de santidade, se procura obediência, se você lê, se você estuda, medita na palavra, então você está neste caminho da maturidade, ou você já é um crente maduro. Fato é que nós precisamos continuar na mesma dieta da palavra de Deus, com sustento, com substância, né? Nós precisamos ter mais revelações de Deus, sabe? Você, a hora que você estiver ouvindo a palavra, Deus já revelar algo para você, no teu espírito, e aquilo fazer sentido. Para finalizar, 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Todos nós, contemplando como no espelho, nós vamos sendo transformados à imagem de Deus, através dos nossos atos, através daquilo que nós praticamos, através daquilo que nós deixamos de praticar. Nós vamos crescendo, amadurecendo em Cristo Jesus. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos encerrar, temos mais um louvor, mas eu quero orar por você. Pai Celestial, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos a Ti, Deus, Te adoramos, porque o Senhor entregou o Teu único Filho, Deus, para nos ligar a Ti novamente, para que nós não tivéssemos mais intermediários, para que nós pudéssemos beber da fonte. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos recebeu como filhos, o Senhor nos fez filhos, pela Tua vontade. Glória a Deus por isso, Deus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. E nós declaramos, Pai, queremos amadurecer. Espírito Santo, nós Te pedimos,
Transforma as nossas vidas. Transforma, Senhor, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Pai, traz os teus princípios à nossa mente e ao nosso coração. Que eles façam parte do nosso viver diário, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser menos, a diminuirmos, para que o Senhor cresça. Que nós possamos diminuir cada vez mais o nosso eu. Que nós possamos parar de agir como crianças insolentes, que não ouvem a voz do Pai, que não ouvem a orientação do Pai, mas que nós possamos ouvir a Tua orientação, que nós possamos caminhar de acordo com a Tua vontade e não com a nossa, que nós possamos parar de querer ser Deus da nossa vida, mas entregar todo o controle a Ti, todo o controle a Ti. Deus, que essa palavra, Deus, vá e cumpra o propósito pelo qual foi ministrado. Deus, eu declaro toda a honra, toda a glória a Ti, Deus. Mas eu te peço, fala com os meus irmãos, ministra os meus irmãos, assim como o Senhor ministrou a minha vida. Fala com eles, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo você que está nos assistindo pela internet, você que está aqui nesse auditório. Eu te abençoo com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu declaro que praga nenhuma chega à tua casa. Eu declaro que você é guardado pelo Senhor. Você é um filho amado de Deus. Nenhuma falta chega à tua casa. Você não tem falta de nada. O Senhor é o teu bom pastor. Nada te faltará. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, céus abertos sobre esta igreja local. Nós abençoamos esse ministério. Te pedimos, Deus, ser conosco, Deus. Continua conosco até que o Senhor tem nos sustentado. E nós cremos que o Senhor continuará nos sustentando, Pai. Faz o Teu milagre, Senhor, nas nossas vidas. Faz o Teu milagre na vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Aquele que necessita de cura, Senhor. Leva, Pai, agora o Teu toque curador, Senhor. Pai, se alguém está enfermo, Pai, em casa, em hospitais, em UTIs, nós declaramos, Pai, uma palavra de cura, uma palavra de restauração nessa hora. Nós declaramos, Pai, que eles sejam levantados pela Tua mão direita, Senhor, com o braço forte, Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado, que você seja profundo na palavra de Deus, que você dê um passo adiante daquilo que Deus já te revelou, que você busque alvos maiores, que você não pare, que você avance para o todo de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus, que você possa adorá-lo junto conosco mais um pouco, e depois vá para casa, compartilhe com a sua família a alegria de Deus, amém?